Você sabia que o anticristo pode já estar entre nós, escondido em plena vista, manipulando um sistema religioso que você ignora? Prepare-se para uma revelação impactante. A religião que domina nos últimos dias já está em ação, desviando muitos da verdadeira fé. Neste vídeo vamos desvendar esse sistema oculto, expondo verdades bíblicas que irão desafiar suas crenças e abrir seus olhos para uma realidade alarmante. Fique conosco, pois o que você está prestes a descobrir pode mudar sua vida para sempre e fortalecer sua fé de uma maneira inimaginável. O conceito de um sistema religioso que prepara o caminho para o anticristo é perturbador, mas é uma realidade bíblica que não podemos ignorar. No livro do Apocalipse, João nos alerta sobre uma nova religião emergente, conhecida como a Babilônia espiritual, que terá um domínio global. Imagine uma força tão poderosa que consegue influenciar nações inteiras, reis e governantes, tudo sob um véu de espiritualidade. Estamos falando de uma entidade que parece oferecer paz e esperança, mas esconde uma agenda sombria de dominação e engano. Este sistema, descrito como a grande prostituta no Apocalipse, não é apenas uma metáfora, mas uma advertência para todos nós. Babilônia representa um sistema religioso corrupto que se opõe diretamente aos caminhos de Deus. Em Apocalipse 17:5, é descrita como a mãe das prostituições e abominações da terra, simbolizando seu papel como a fonte de falsas doutrinas e idolatrias. Esta figura, adornada com púrpura e escarlate, cores de realeza e riqueza, engana muitos com sua aparência sedutora. No entanto, sua verdadeira natureza é revelada através de suas ações: perseguir os santos e intoxicar as nações com suas abominações. É essencial entendermos esta simbologia para reconhecermos os sinais desse sistema em nossos dias. A Bíblia menciona a Babilônia 287 vezes, sempre como um símbolo de tudo o que é corrupto e contrário aos caminhos de Deus. No Apocalipse, a Babilônia é descrita como uma grande prostituta, sentada sobre muitas águas, o que simboliza seu domínio global. Esta figura é embriagada com o sangue dos santos e mártires de Jesus, destacando sua perseguição feroz aos verdadeiros crentes. Esta religião falsa não é apenas uma ameaça espiritual, mas também uma ferramenta política, usada pelo anticristo para estabelecer seu reinado. Para entender melhor essa Babilônia, vamos olhar para exemplos bíblicos de como sistemas religiosos falsos operaram no passado. Na época do profeta Daniel, a Babilônia física era uma cidade de opulência e idolatria, onde o culto ao rei e aos deuses pagãos era obrigatório. Da mesma forma, a Babilônia espiritual no Apocalipse representa um sistema de adoração organizado que desvia as pessoas do verdadeiro Deus. É um ciclo repetitivo. O povo é seduzido por promessas falsas, adora deuses falsos e eventualmente enfrenta a ira divina. Para entender melhor essa Babilônia, vamos olhar para exemplos bíblicos de como sistemas religiosos falsos operaram no passado. Na época do profeta Daniel, a Babilônia física era uma cidade de opulência e idolatria, onde o culto ao rei e aos deuses pagãos era obrigatório. Da mesma forma, a Babilônia espiritual no Apocalipse representa um sistema de adoração organizado que desvia as pessoas do verdadeiro Deus. É um ciclo repetitivo. O povo é seduzido por promessas falsas, adora deuses falsos e, eventualmente, enfrenta a ira divina. Na história de Daniel, vemos como Nabucodonosor ergueu uma estátua de ouro e exigiu que todos se curvassem diante dela, punindo severamente aqueles que se recusavam, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Este exemplo ilustra como a idolatria e a opressão andam de mãos dadas em sistemas religiosos corruptos. A Babilônia espiritual opera de maneira semelhante, impondo sua doutrina através de manipulação e coerção.
Afastando os crentes da verdadeira adoração a Deus, teólogos têm debatido por séculos sobre a identidade da Babilônia no Apocalipse. Alguns a veem como um símbolo de Roma, a cidade sobre 7 colinas. Outros a interpretam como uma representação de todas as religiões falsas ao longo da história. Independentemente da interpretação, o consenso é claro. A Babilônia simboliza um sistema que corrompe a fé verdadeira e promove a adoração do anticristo. Esta interpretação é reforçada pela imagem da mulher vestida de púrpura e escarlate, cores associadas à realeza e riqueza, mas também à corrupção espiritual. Muitos estudiosos apontam que a Babilônia do Apocalipse representa uma união entre poder religioso e político, onde a igreja corrompida se alinha com governos ímpios para controlar e oprimir. Este sistema é visto como uma entidade global que usurpa a verdadeira adoração a Deus, substituindo-a por rituais vazios e doutrinas enganosas. É uma religião que seduz com promessas de prosperidade e poder, mas que, em última análise, leva à destruição espiritual e à condenação. Você pode estar se perguntando: como isso me afeta diretamente? A realidade é que o sistema da Babilônia não é apenas uma questão teológica distante. Ele se manifesta em práticas religiosas que se infiltram em nossa vida cotidiana, distorcendo a verdade e afastando-nos de Deus. Imagine participar de rituais que parecem piedosos, mas que, na verdade, servem a propósitos ocultos. É essencial estar vigilante e discernir o verdadeiro do falso, para não cair nas armadilhas dessa Babilônia moderna. A influência da Babilônia pode ser sutil, infiltrando-se em nossas igrejas, ensinamentos e até em nossas atitudes diárias. Por exemplo, a prosperidade material pode ser erroneamente interpretada como um sinal de bênção divina, levando as pessoas a buscar riquezas em vez de santidade. Outro exemplo é a aceitação de doutrinas que comprometem os princípios bíblicos para se alinhar com normas sociais contemporâneas. Essas influências desviam os crentes da verdadeira fé, promovendo um evangelho distorcido que prioriza o conforto e a conveniência sobre a verdade e a integridade. Histórias de pessoas que escaparam de sistemas religiosos opressivos são um poderoso testemunho da realidade da Babilônia. Imagine um jovem que cresceu em uma seita que pregava uma versão distorcida do Evangelho, apenas para descobrir a verdade anos depois. Esses testemunhos nos mostram a importância de buscar a verdade e não aceitar cegamente tudo o que é ensinado. Eles nos inspiram a questionar, investigar e, acima de tudo, permanecer firmes na fé verdadeira. Um exemplo marcante é o de Maria, que passou anos em uma igreja que enfatizava a prosperidade material como sinal de favor divino. Ao perceber que estava sendo manipulada financeiramente e espiritualmente, ela começou a estudar a Bíblia por conta própria. Foi então que descobriu as verdades que haviam sido ocultadas por tanto tempo. Sua jornada de libertação nos lembra que Deus sempre está disposto a guiar aqueles que sinceramente buscam a verdade. Como podemos nos proteger contra a influência da Babilônia? A resposta está em práticas espirituais sólidas e bíblicas. A oração, o estudo das Escrituras e a comunhão com outros crentes são nossas armas contra o engano. Considere a importância de uma vida de oração fervorosa, onde buscamos orientação divina diariamente, ou a prática de estudar a Bíblia em profundidade, para que possamos discernir a verdade em meio a tantas mentiras. Estas práticas não são apenas tradições religiosas, são essenciais para a nossa sobrevivência espiritual. A oração nos conecta diretamente com Deus, fortalecendo nossa fé e nos proporcionando discernimento espiritual. Em Mateus 6:6, Jesus nos instrui a entrar em nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai que está em secreto.
Esta prática nos ajuda a desenvolver uma relação íntima com Deus, onde podemos ouvir sua voz e receber sua orientação. Além disso, o estudo regular da Bíblia nos equipa com a verdade, como mencionado em 2 Timóteo 3, 16, 17, onde Paulo diz que mesmo os crentes mais devotos enfrentam desafios e dúvidas quando confrontados com a realidade da Babilônia. Questões como posso ter certeza de que minha fé é verdadeira? Ou, e se eu estiver sendo enganado? São comuns. A dúvida é uma ferramenta que o inimigo usa para nos afastar de Deus, mas também pode ser uma oportunidade para fortalecer nossa fé. Ao enfrentarmos essas dúvidas com coragem e buscamos respostas na palavra de Deus, nos tornamos mais fortes e mais preparados para resistir às influências da Babilônia. Um desafio comum é a influência da cultura secular, que frequentemente contradiz os ensinamentos bíblicos. Muitos crentes lutam para equilibrar sua fé com as pressões sociais e culturais que promovem valores contrários aos de Deus. Este conflito pode levar à dúvida e à confusão, fazendo com que alguns se afastem da fé. No entanto, a Bíblia nos encoraja em Romanos 12:2 a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente, para que possamos discernir a vontade de Deus. A Bíblia nos fornece soluções claras para enfrentar a Babilônia. Em Efésios 6, Paulo nos instrui a vestir toda a armadura de Deus, para que possamos resistir aos esquemas do diabo. Isso inclui o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Estas são nossas defesas contra os ataques espirituais que enfrentamos. Além disso, o livro de Apocalipse nos encoraja a manter a fé e a perseverar, sabendo que a vitória final pertence ao Senhor. A armadura de Deus nos equipa com as ferramentas necessárias para resistir às tentações e enganos da Babilônia. O cinto da verdade nos protege contra mentiras e falsidades, enquanto a couraça da justiça nos mantém firmes na integridade e santidade. O escudo da fé nos permite repelir os dardos inflamados do maligno. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, nos proporciona a sabedoria e o discernimento necessários para identificar e combater as falsas doutrinas. Agora é o momento de refletir sobre como essas verdades impactam sua vida pessoal. Pergunte a si mesmo: estou sendo influenciado por sistemas religiosos que me afastam de Deus? Ou, como posso fortalecer minha fé para resistir à Babilônia? A autorreflexão é crucial para identificar áreas onde precisamos crescer espiritualmente. Ao reconhecer nossas fraquezas, podemos buscar a ajuda de Deus e nos tornar mais resilientes contra as influências malignas. A introspecção nos permite avaliar nossas práticas e crenças, garantindo que estão alinhadas com os ensinamentos bíblicos. Considere dedicar um tempo diariamente para meditar nas Escrituras e orar por discernimento. Esta prática nos ajuda a identificar qualquer influência corrupta em nossas vidas e a buscar a verdade. Em Salmos 139, 23, 24, o salmista ora: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esta oração pode ser um modelo para nossa própria busca por pureza e verdade. A oração e a meditação são práticas poderosas que nos conectam diretamente com Deus. Ao dedicar tempo diário para orar e meditar nas Escrituras, fortalecemos nosso espírito e nossa mente. Considere começar cada dia com uma oração de proteção contra as influências da Babilônia e termine com uma meditação nas promessas de Deus. Este hábito não só nos mantém espiritualmente alertas, mas também nos enche de paz e confiança na presença constante de Deus em nossas vidas. A oração é nossa linha direta com o Criador, permitindo-nos expressar nossas preocupações, pedir orientação e agradecer por suas bênçãos.
Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos encoraja a não nos preocuparmos com nada, mas em tudo, pela oração e súplica, com ações de graças, a apresentar nossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Esta paz é um antídoto poderoso contra as ansiedades e temores que a influência da Babilônia pode trazer. Relembrando o que discutimos, a Babilônia representa um sistema religioso corrupto, que se opõe a Deus e que terá um papel central nos últimos dias. Através de exemplos bíblicos, interpretação teológica e reflexões pessoais, entendemos a importância de estar vigilantes e fortalecer nossa fé. As soluções bíblicas e a ação comunitária são nossas melhores defesas contra essa ameaça. Mantenha sempre a esperança viva, sabendo que a vitória final pertence ao Senhor. Ao longo deste vídeo, exploramos a realidade da Babilônia espiritual e sua influência perniciosa em nossa vida e fé. Vimos como a Bíblia nos alerta sobre este sistema corrupto, oferecendo exemplos históricos e teológicos para nos ajudar a entender sua natureza. Também discutimos práticas espirituais e ações comunitárias que nos protegem contra suas influências, além de refletirmos sobre a importância da oração, meditação e comunhão com outros crentes. Chegamos ao fim deste vídeo, mas a jornada espiritual continua. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo futuro. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares para que também possam ser alertados sobre as influências da Babilônia. E lembre-se, a luta contra o anticristo e seu sistema religioso é real, mas com fé, oração e ação comunitária, podemos resistir e vencer. Que Deus abençoe a todos nós nesta caminhada.